Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast de cirurgia plástica do outro lado do cirurgião. Isso mesmo, pessoal. Eu venho aqui hoje trazer uma visão totalmente distinta para vocês. É a visão da paciente, a visão de quem realmente viveu na pele a transformação. E é lógico, baseado na autoestima significa saber que você é seu próprio sonho. Sim, essa fase que está nos nossos copos. Hoje eu trago a Geiciane, uma paciente muito especial que faz parte da nossa família, parte da família Dr. Yuri Vinícius e Dra. Késia, e que sofreu e que viveu a transformação da cirurgia plástica. Boa tarde, Geiciane, seja bem-vinda e com certeza a sua história contribuirá para a transformação de outras mulheres que também sonham em fazer uma cirurgia plástica e transformar a sua autoimagem, a sua autoestima, para que tenha uma vida transformada não só no aspecto estético, mas sim em todas as áreas da sua vida, desde as suas relações com marido, família, filhos, trabalho, porque quem está empoderado atrai coisas boas. E eu tenho certeza que você tem muito a dizer para a gente sobre a sua transformação. Então, Geiciane, me diga, como você conheceu eu e a Késia? Como você conheceu o Dr. Yuri? Então, boa tarde a todos. Para mim é uma alegria estar aqui com o Dr. Yuri, a doutora Késia, pessoas que moram no nosso coração e que eu os conheci a partir de uma necessidade minha. Não foi só questão de estética ou algo só supérfluo. Realmente era uma necessidade que havia dentro de mim de fazer uma mudança no meu físico, que não muito visível por muitos, que é a questão da mama, né? Mas que muito me incomodava a mim mesma. E qual era a minha necessidade? A minha necessidade era porque eu amamentei por 2 anos minha filha, desde o nascimento, isso há uns 8 anos atrás, e minha mama simplesmente caiu, né? É uma consequência natural do processo da amamentação para muitas mulheres. Minha mama caiu, ficou muito flácida, e desde então, quando eu parei de amamentá-la, eu vi que ela não voltaria mais ao normal. Então, já fui pesquisando a respeito de procedimentos estéticos que melhorassem aquela minha situação física. E fui, de fato, em alguns outros médicos, e tem aquela situação de você se sentir segura naquele primeiro contato, aquela primeira consulta, se sentir à vontade. E certo é que quando eu conheci o Dr. Yuri e a doutora Késia pela internet, simplesmente já deu aquela situação de, poxa, é com eles que eu vou fazer esse procedimento. E quando eu vim para a consulta pessoalmente, foi que eu tive a certeza, né, daquele momento que a gente teve aquele entrosamento, aquela tirada de dúvidas, aqueles esclarecimentos de procedimentos que eu pesquisava, mas que somente o médico profissional pessoalmente poderia me proporcionar, que foi o que aconteceu na minha primeira consulta com o Dr. Yu. E voltando ao primeiro questionamento, como foi que eu conheci vocês, né? Foi pela internet. Eu não conheci. Normalmente as pessoas procuram assim: eu vou conhecer uma pessoa que fez o procedimento com o médico para ver como é que foi, para eu ter a certeza se eu vou fazer com ele. Só que a gente sabe que cada organismo reage de uma forma, né? E o que eu passei a fazer? Acompanhá-los pela internet. O Instagram do Dr. Yuri tem muitos procedimentos que vinha ao encontro da minha situação física. Eu falei, poxa, essa pessoa fez o procedimento que eu também preciso fazer, é o mesmo procedimento, que era uma mastopexia com prótese. Então, eu passei a acompanhar principalmente esses trabalhos que falava sobre a mastopexia com a inserção da prótese, e acompanhava também a forma, o formato que ficava a cicatrização, porque claro que a gente se importa com isso. E eu vi muito pela internet os exemplos das pacientes que de 30 dias depois, 90 dias depois. E quando eu vi na primeira consulta, foi também uma das perguntas que eu fiz para o Dr. Yuri: como é que vai ser a questão da cicatriz? Ele falou, não, vai ser uma cicatriz em L. Já imaginei, não vai comprometer a minha parte do colo, né? Então, vou poder usar um decote, um biquíni, e não vai mostrar esse corte aqui entre a mama. Então, já foi um ponto, né, satisfatório para mim. E por aí foi, outras situações que foi se encaixando
com a minha necessidade e com o meu objetivo, porque eu queria sim uma mama levantada, mais bonita até do que a original, antes da amamentação, mas que me deixasse também à vontade quando eu estivesse, por exemplo, na minha intimidade. E tudo isso tem sido proporcionado depois que eu fiz esse procedimento, condutor Yuri. Yane, você é uma mulher linda, né? Tem um corpo maravilhoso. Mas assim, o que a sua mama, antes da cirurgia, causava em você? Que sentimento? Eu simplesmente era aquele tipo de mulher que eu não ficava de sutiã, ou sem sutiã, na frente do meu esposo. Assim, descaradamente. Eu tinha vergonha. Eu virava de costa para finalizar a vestimenta do sutiã, ou botava uma roupa que não mostrasse muito o formato da minha mama, porque realmente nem todas se encaixavam. E bem como eu também não tinha liberdade de ficar até com uma roupa sem sutiã, porque já mostrava o aspecto do colo caído e a mama lá embaixo. Então, eu era esse tipo de pessoa que tinha vergonha da mama. Por quanto tempo Sua filha tem quantos anos? Hoje ela tem 10 anos, então foram 8 anos, assim, de muita timidez com a mama. Sempre tive muita vergonha da minha mama. Inclusive, agradeço pelo elogio de muito linda, mas é o que muitas falavam. Geiciane, você é linda, pra que fazer cirurgia? Quando eu falava que eu queria, que eu tinha esse sonho de fazer. Pra que? Gente, só eu sei. Porque eu não sou aquela mulher de me expor, né? O corpo em si. Então, olhava pra mim com o corpo mais ou menos, sempre malhei, né? Sempre tive esse pique da academia, de musculação e tudo mais. Mas não tinha alegria com a minha mama. Não tinha felicidade mesmo, pelo contrário, tinha timidez. Geiciane, que eu sempre trago nas minhas consultas, na minha relação com as minhas pacientes, o fato de que a cirurgia vai além da cirurgia. A cirurgia plástica vai além do procedimento propriamente dito. E eu me recordo como se fosse hoje, de um momento em que eu fui dar alta para o meu ser no dia seguinte, e ali eu geralmente chego, tenho todo um zelo, todo cuidado com as minhas pacientes. Tenho certeza que você se sentiu acolhida, se sentiu confortável ali nesse momento. E eu lembro que você não queria deixar o seu marido entrar e ver você naquela situação. Isso é verdade. Eu lembro desse momento como se fosse hoje. E eu falei que Isso é a prova de que realmente eu tinha. a beleza, a cirurgia plástica, ela existe sim. Existe para melhorar a forma como nós nos vemos e a forma como nos sentimos em relação à nossa autoimagem. É óbvio, mas naquele momento eu te falei a respeito do casamento. Foi. Eu te falei a respeito do casamento. E qual foi o sentimento? Você de imediato, você se mostrou uma mulher muito sábia e tomou uma atitude super rápida. E teve um ato de humildade. Ele falou, verdade, doutor. Eu não caso, não é simples. Eu vivo com meu marido, não é simplesmente pelo momento e pela beleza. E é para uma vida. E em que esse momento impactou na sua vida e na sua relação? O que você pode me dizer desse momento? Realmente, teve esse momento mesmo que eu falei, mandei ele pra fora da sala lá. E foi na hora que o senhor foi ver os curativos, né? Aí foi quando você me deu aquele sermão super válido e que eu guardei sim pra vida e guardo até hoje. Que hoje ele é a pessoa, foi tão libertador pra mim que hoje ele é a pessoa que faz massagem em mim. Ele me socorre nas minhas necessidades e eu sem timidez nenhuma. Então, assim, por mais que o esposo, às vezes meninas falam assim, você não precisa fazer o procedimento, eu gosto de você do jeito que você é, eu gosto dos seus pneuzinhos, eu gosto da sua mão do jeito que é. Eu ouvia isso também. E ainda assim eu não me sentia confortável, porque não foi só uma situação, eu vou fazer pro meu marido, eu fiz pra mim. Primeiramente eu fiz pra mim. Justamente. E quando eu fiz pra mim, e eu recebi do Senhor aquela instrução sobre deixar ele acompanhar e ver todo o procedimento que eu fiz. Então, assim, uniu. Aí sim, a partir daquele momento, deixou de ser só para mim e passou a ser para nós dois. Essa foi a realidade. Não, você assumiu a sua vulnerabilidade.
Sim, né? E se mostrou pra ele como você era. Justamente, aquela barreira que eu mesma havia criado, como eu falei, não era ele que estava me impulsionando a fazer o procedimento estético. Uma coisa que eu já tinha muito antes, né, comigo, antes de conhecê-lo. Então, assim, aí quando veio aquele momento lá do hospital, aí caiu por terra aquela barreira que eu havia criado e hoje a gente tem total liberdade um com o outro dentro de casa no nosso relacionamento. É isso que eu sempre falo. É um momento de cuidado, de amor propriamente dito, onde você cuida do seu parceiro, você cuida daquela pessoa que está ali do seu lado e você descobre coisas que às vezes nunca havia sequer passado na sua cabeça e você realmente se toca, que você ama aquele indivíduo ali não simplesmente pela beleza, mas simplesmente pelo indivíduo, pelo ser humano que ele é. E é lógico, você, na maior parte das vezes, o que eu vejo é isso. As relações melhoram em todos os aspectos. E eu coloco o marido para fazer a massagem nas pernas no pós-operatório, ajudar a levantar, ajudar a dar o banho. Isso é muito importante, porque o nosso objetivo aqui é justamente isso. Causar um impacto e uma transformação global, não simplesmente uma cirurgia. Conta pra gente aqui se você nota mudança no comportamento do seu esposo e como foi viver esse processo assim. Você já disse que hoje você tem mais liberdade com ele, mas o processo em si, você nota mudança nele? Você notou empenho? Como é que foi o relacionamento de vocês ali no pós-operatório? Porque a gente sabe que o pós-operatório imediato a mulher fica mais emotiva. Então, assim, como é que foi passar esse pós-operatório com ele? O que é que vocês construíram ali juntos? Nossa, para mim foi assim inesperada a atitude assim da parte dele nesse pós-operatório, porque eu fiz o procedimento contando sim que era ele a pessoa que ia cuidar de mim. Só que eu não imaginava que ia cuidar tão bem e também que fosse tão necessário uma pessoa para cuidar de mim e cuidar da pessoa quando ela faz um procedimento desse. Eu pensei, é uma cirurgia, mas não é uma cirurgia, é a cirurgia. Então, quando a pessoa que te acompanha é uma pessoa que você ama, é uma pessoa que você tem intimidade, tudo fica mais tranquilo. O meu emocional ficou super estabilizado, não me arrependi em nenhum momento de ter feito, apesar do processo que a gente passa, que às vezes é dolorido, né? Não fica bonito do dia para a noite, tem um processo de desinflamação dos hematomas e tudo mais. Mas estar com ele do meu lado, uma pessoa que já me conhecia antes daquele momento, e ele sabendo que ele também iria desfrutar de quando eu estivesse melhor, de quando eu estivesse 100%. Então, isso acaba que fica, assim, motivador tanto para mim, que vou ter o resultado no meu corpo, quanto para ele, que vai desfrutar desse resultado juntamente comigo. Antes ele te desencorajava ou ele te encorajava a fazer a cirurgia? Não, ele sempre foi de me apoiar. Ele falava que por ele estava tudo bem, estava tudo ótimo, não precisava mudar nada. Mas, se eu quisesse, com certeza ele iria me apoiar, que foi o que aconteceu. E hoje o que é que ele fala do resultado? O resultado é, cada momento íntimo é um elogio. É uma cintura, nossa, a cintura tá fina, nossa, isso, aqui, ele vai elogiando. Então, isso é muito satisfatório. Como é que você se sente? Eu me sinto realizada. E, assim, falando agora pro doutor Yuri, acho que eu nunca falei, eu tô com um resultado hoje que eu não esperava. Assim, eu tive um resultado bom, tive. Mas eu pensei assim, poxa, vai ser isso. Só que não foi. Foi além do que eu esperava. Por exemplo, hoje quando eu vesti essa blusa, que eu olhei pro espelho, cadê aqueles gominhos que antes não era aquela coisa de cair por cima da calça, mas era o volume que tinha e hoje não teve esse volume. Então, hoje estou com 40 dias do procedimento. Ainda não estou totalmente desinchada, mas já deu para ver muita diferença ao vestir uma calça. Pela primeira vez, inclusive, sem cinta. Que eu tirei minha cinta hoje. Então superou as expectativas. Superou minhas expectativas, com certeza, e a tendência é melhorar mais ainda, né? Mantendo com os exercícios que eu sempre faço e a dieta que é necessária para não acumular gordura e os demais cuidados estéticos que a gente precisa. Mas hoje, você se sente uma mulher mais confiante? Sim, como eu há muitos anos vinha procurando esse procedimento para fazer, e achei o Dr. Yuri e você, então assim, eu já estava preparada emocionalmente para muita coisa, psicologicamente. Então assim, o único sentimento que eu tenho hoje é de realização, que é
o que era necessário eu esperar realmente de mim mesma era essa realização e a superação da expectativa que eu criei para esse procedimento durante todos esses anos. Então, hoje eu sou, sim, realizada. E grata a vocês. Isso é muito importante. Que esse também é um ponto que eu sempre trago. Cirurgia plástica é realizado assim, em pessoas que têm um sonho de transformar a sua autoimagem para otimizar o seu estilo de vida, seja a sua relação, seja a sua autoestima propriamente dita, se sentir mais empoderada, e deve ser feita com muita prudência, com muita segurança, e é lógico, com os melhores ambientes, os melhores profissionais e com uma total conexão e alinhamento entre o paciente e o cirurgião. Cirurgia plástica não deve ser tomada a decisão do dia para a noite. Você deve conhecer o seu cirurgião, certificar se esse profissional realmente é uma pessoa que tem credibilidade e que estará ao seu lado, tanto diante de um momento de extraordinariamente linda, como nós temos aqui hoje uma paciente, a Geiciane, uma pessoa que está realizada com a cirurgia plástica e tendo aquilo que é o nosso objetivo aqui, que é uma entrega extraordinária. Nosso objetivo é sempre uma entrega extraordinária, entregar muito além do que aquilo que é prometido para as nossas pacientes. Porém, isso tem que ser feito com cautela, segurança e identificação, porque o bem mais precioso do indivíduo é a vida. E nesse momento, um momento de vulnerabilidade, um momento que você está sob uma anestesia, que você está no centro cirúrgico, é importante que você se conecte e realmente tenha conhecimento daquela pessoa que estará ali conduzindo a sua cirurgia. Geiciane, fico muito feliz com a sua progressão, como você tem evoluído. Aqui nós temos pacientes de todos os níveis de discernimento sobre o eu, sobre o mundo e sobre a vida. Você é uma mulher, uma mãe de família, que já tinha um hábito de vida saudável, exercício físico, alimentação, e que, sem sombra de dúvida, colabora com os seus resultados, e que cada dia vai ficar mais linda. Agora, eu quero que você me fale, Geiciane, a respeito dos procedimentos propriamente dito. Como foi em relação a chegar no hospital, se sentiu muito ansiosa, essa questão do pós-operatório, eu fiquei triste, eu fiquei muito inchada, eu fiquei... Me fale qual foi o seu sentimento em relação à cirurgia. Você se sentiu acolhida? Você se sentiu acompanhada? Você já disse aqui que você teve uma resposta muito além da que você esperava, mas é importante ouvir da sua boca qual foi a experiência. Porque uma coisa é o que eu, como cirurgião, falo, outra coisa é você, como paciente. Qual é a sua real intenção e quais foram os seus sentimentos, as suas dores e as suas expectativas em relação à cirurgia plástica? Então, como eu falei, né? Eu passei 8 anos procurando o senhor na minha vida. Aí achei o Dr. Yuri e pela internet, não foi uma indicação de uma pessoa, foi pela internet e a partir da consulta criou aquele vínculo de confiança e expectativa no seu trabalho. E nisso, a gente às vezes pensa que só faz o procedimento quem tem o recurso pronto. E eu quero trazer para o público que está nos ouvindo que não. Você pode fazer um planejamento para chegar no valor proposto para esse procedimento que você tanto quer realizar. Então, quando eu vi na primeira consulta, que organizamos tudo, fizemos exames e que eu cheguei no hospital, eu já cheguei muito confiante de que vai dar certo. Claro que a gente faz aquela oração de colocar na mão de Deus, porque é um procedimento cirúrgico e tem seus riscos, né? Mas cheguei muito confiante, a equipe do hospital muito receptiva. O pessoal dentro da sala de cirurgia, todo mundo criando aquela expectativa em você. É incrível, é como se fosse ali um parente seu torcendo por você. Foi o que eu vi na equipe médica que estava lá naquele dia. O carinho da instrumentadora, até falei que a sua instrumentadora é muito carinhosa, muito atenciosa, tentava passar para mim uma calma,
mais do que eu já estava super tranquila e confiante, ela queria passar mais ainda aquele momento assim super leve. Então, para mim foi um momento assim, eu não fiquei naquela ansiedade, não fiquei preocupada nem um pouco. Pelo contrário, fiquei confiante e cheia de expectativa. E a melhor coisa foi quando eu acordei, que eu vi que tinha dado tudo certo e que eu não podia muito me mexer por causa do efeito da cirurgia, mas já dava para ver assim, uma diferença no colo, porque você está deitado, eu não tinha esse volume. Era mais embaixo. Então, assim, quando falaram, não, fez uma lipo daqui, fez um enxertinho dali, nossa, aí você fica naquela ansiedade de se ver logo, porque a tua mente, ela tá normal, mas o teu corpo, ele tá ali estabilizado por causa da anestesia, né? E isso vai passando aos poucos. Então, a sensação da gente é essa, de querer ver o resultado em si. Então, eu fiquei mais ansiosa depois que eu acordei do que quando eu cheguei, porque eu já cheguei na sala de cirurgia já certa de que aquilo ia acontecer e que ia dar tudo certo, como foi. Você queima a gordura. Não sei, assim, talvez você vai saber até falar em uma linguagem um pouco mais descontraída do que eu. Você é uma pessoa que faz exercício físico, vai na academia, tem uma musculatura Desenvolvida. muito bem desenvolvida e invejada, tenho certeza por muitas amigas, como você já disse aqui. Mas assim, em relação a essa gordura mal localizada, me fala dessa gordura, Jéssica. Ele fala, qual é a tua experiência com essa gordura aqui? A gordura sempre vai estar em um lugar impróprio, né? Como eu já malho há muitos anos, por mais que eu malhasse, mantesse a minha alimentação saudável, conforme a minha nutricionista falou para mim, Geisane, você não come mal. A nutricionista falar isso é um elogio, né? Porque depois do procedimento eu procurei pela primeira vez uma nutricionista e ela me falou isso, então eu já fiquei satisfeita. Você não come mal. Só que eu não comendo mal e eu malhando super pesado e fazendo aeróbico, como eu sempre fiz, ainda assim a gordura localizada me perseguia. Aonde? Na região do abdômen e abaixo dos braços, perto da região da mama. Então, por mais que eu malhasse, me dedicasse, pegasse pesado na academia como eu fazia, essa gordura, ela não queimava suficientemente para que eu me sentisse bem. Então, com esse procedimento que o senhor fez, que foi a lipo, que não precisou lipar muito, mas o pouco que foi lipado já teve um resultado muito satisfatório. Inclusive, como as pessoas que malham têm uma rigidez muscular, como o senhor pode falar melhor do que eu, no abdômen, a pouco lipo que foi feita, já dá para ver os gominhos assim. Então, nossa, quando eu olho no espelho que eu vejo, eu tô inchada e os gominhos já estão aparecendo, sem eu estar me exercitando como eu deveria, porque ainda estou em recuperação. Então, nossa, isso não tem preço. Então, a cirurgia te motivou a se exercitar ainda mais? Sim, com certeza, porque o meu sonho era ter meus gominhos, porque eu sempre malhei, tinha pernão, bundão, mas cadê meus gominhos que não aparecia? Mas também enfatizo, que também não era só o pouco de gordura que eu tinha, né, doutor? Tivemos um fechamento de diástase. Hérnia umbilical, o abdômen bem distendido, né? A parede sofreu com a gestação. Tem uma condição chamada hiperlordose, que é uma região das costas que é um pouquinho mais côncava nas costas, porém joga o abdômen um pouco para frente. E essa hiperlordose sempre dá um sentido que o abdômen é um pouquinho mais elevado. Mas foi secada, literalmente, toda essa gordurinha e o músculo tá saindo. Então, foi isso que teve que ser feito, assim, de tirar essa gordura localizada. Foi todo esse procedimento do fechamento da diástase, da hérnia umbilical, né, que foi tirada. E aí veio o resultado. Tem outra coisa. Quanto mais você faz exercício físico, mais o bumbum vai ficando quadradinho e masculinizado. Por causa do ossinho aqui, que é a cabeça do fêmur, a região do trocánter, faz uma condição chamada depressão trocantérica. Foi colocado uma gordurinha aí para deixar esse bumbum mais redondinho e mais feminino. Porque quem faz muito exercício físico tende a ficar com o bumbum mais vertical, mais masculinizado. E o que você me diz a respeito dessa gordura? Nossa, deu toda a diferença. Quando a gente olha no espelho, já vê que ela tá lá e deu aquele aspecto de pera, né? Deu uma silhueta totalmente diferenciada.
Porque por mais que a gente tenha o volume do bumbum um pouco grande quando tá malhando, mas o buraquinho, ele tende a ficar percebido. Você olha pro corpo e vê que tem uma depressão assim na lateral, e hoje essa depressão ela sumiu Que legal. com esse enxerto, esse pouco enxerto que foi feito na Em lateral. relação à mama, muitas pacientes que fazem exercício físico, elas desenvolvem uma condição chamada Hickman, que é uma condição onde você vê o implante através da pele. O seu implante foi colocado submuscular em dual plane, com alça lateral, sutiã interno. Eu sei que é técnico isso, mas a importância é essa. Você vê o seu implante assim na sua pele, superficializado, alguma coisa assim? É uma mama super natural. Se pudesse mostrar para se pudesse mostrar para todo mundo, mostraria. Mas assim, é super natural. Muito natural. E voltando ao seu primeiro posicionamento a respeito de quem malha. Como eu já malhava há algum tempo e minha mama já era flácida, ela só ficou mais flácida, tanto que mostrava as costelinhas aqui em cima mesmo. O encontro da costela, uma tábua com um monte de costelinha. E depois do implante, isso foi preenchido e tá um colo super natural. Muito bom. Cirurgia plástica melhorando performance e autoestima de atleta também. Muito bom. Vicente, em relação à mastopexia, você tem alguma amiga que já fez mastopexia em T? Que o corte vem assim pro meio da mama e que compromete a linha do biquíni? Sim, porque foram técnicas bem antigas, né, utilizadas e infelizmente não há satisfação muito dela por ter feito esse procedimento nesse formato. Cicatrizinha, ela vem pra lateral, pode usar o... E que era o que eu temia fazer, porque nos outros médicos que eu ia, e médicas falavam, não, vai ter que ser um corte em T, vai ter que ser um corte em T. E eu, meu Deus, mas precisa mesmo esse corte em T? Aí quando eu vi lá o Dr. Yuri no Instagram falando, é uma cirurgia mastopexia em L. Aí me bateu a curiosidade, eu fui pesquisar a respeito desse L e ver os procedimentos que você fez, que foi postado também na internet. E vi que era possível fazer em L ao invés do T, conforme era proposto pelos outros profissionais. Sim. Então, isso me chamou muito para vir fazer com você também por causa unicamente desse corte. Depois eu fui acompanhando e fui entendendo os outras nuances técnicas, né, que se aplica, que é a alça lateral. Aí eu fui pesquisar o que era a alça lateral, que dava mais sustentação. Aí teve até uma vez que eu perguntei para a doutora Késia se era um ponto, uma costura que era feita de forma externa, e não, é tudo interno. Então, assim, as dúvidas foram só sendo esclarecidas e sanadas, e eu fui tendo mais essa confiança nesse procedimento, aplicando todas as técnicas que o Dr. Yuri costuma passar para nós na internet. Geisiane, você falando em cicatriz, né? A gente tem muitas pacientes que têm medo da cicatriz. A cicatriz em L deixa o seu decote livre, então você pode usar qualquer roupa que ele não vai aparecer ali uma cicatriz aparente. Mas assim, a sua cicatriz te incomoda? O que você prefere, a flacidez ou a cicatriz? Porque a gente sempre tenta trazer aqui para as pacientes que é uma questão de escolha. Você tem que saber o que te incomoda mais, se é uma flacidez da mama, uma flacidez do abdômen ou se é uma cicatriz. Hoje, como é essa relação, esse sentimento em relação à sua cicatriz? Eu também tinha medo disso. Inclusive, eu perguntava ainda aqui nas consultas, mas e a cicatriz? Porque nós temos essa curiosidade. Como é que vai ficar essa cicatriz? Se vai dar... Como é que dá o nome daquele volume que dá? Queloide. Então, a gente tem medo, sim, de que isso aconteça. Só que quando você vai realmente fazer essa análise do que mais vai me incomodar, se vai ser a cicatriz ou se vai ser a situação atual da minha mama, naquele momento, aí você prefere tentar fazer um procedimento para ver o resultado. E hoje, já depois desse período, já feita essa cirurgia, ainda está em processo de cicatrização, mas depois de feito, quando você vê a mama do jeito que ela fica, a cicatriz é o mínimo. É o de menos. O que a gente precisa ter mesmo são os cuidados para que ela não se alargue, né? Conforme as orientações do médico. Que ela não se alargue, passando os produtos necessários para que ela também venha cicatrizar de forma mais consistente. Mas a cicatriz é o mínimo do procedimento, mesmo porque a gente não vai sair expondo a mama, né? E o pouco que for exposto, que vai ser através de um biquíni, essa cicatriz vai estar coberta.
Que legal. Muito bom. Muito bom dizer isso, porque realmente é uma dúvida frequente. Muito frequente mesmo. Que a cicatriz, tem pacientes que dizem que temem até mesmo questão de queloide, cicatriz hipertrófica, sem ter nenhuma evidência de história de cicatrizes patológicas prévias. E para ter um maior esclarecimento a respeito de cicatrizes, é lógico, acompanhar todos os conteúdos do nosso Instagram, das nossas mídias sociais, ajuda a esclarecer dúvidas e ficar mais confortável em relação às cicatrizes, até porque tem tratamento. Por mais que seja uma cicatrização patológica, é totalmente passível de refinamento e melhoria dessa cicatriz. Mas é um ponto muito interessante que é... Tabu. O tabu da cirurgia plástica, a cicatriz. Sim, muito legal. Sim, Gisele, então eu acredito que hoje você abriu a caixa preta aqui da cirurgia plástica, de como é a visão da paciente. Geralmente eu trago aqui muita questão técnica, mama IL, mama com cicatriz reduzida, abdominoplastia, correção de diástases. Então é justamente isso que eu quero trazer aqui para vocês através desse podcast. É a visão da paciente, a visão de quem viveu na pele a experiência. Geisiane, nós estamos imensamente agradecidos pela sua presença. Acredito que a sua contribuição aqui vai colaborar para muitas mulheres que às vezes temem a cirurgia plástica, temem as cicatrizes, temem o processo propriamente dito. É extraordinário ver transformações como a sua. E você gostaria de deixar alguma mensagem para as meninas que estão nos ouvindo? Melhor, qual é o primeiro passo que essas meninas devem tomar para realizar esse sonho? Primeiramente é o sonho existir em si, né? O sonho, ele tem que existir, você não pode desistir nas primeiras dificuldades, porque elas vão surgir. E também não recuar diante do medo de passar pelo procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico é necessário para que você realize o sonho? Ótimo, então encare ele com muita firmeza, com muita convicção, faça seu planejamento financeiro. Às vezes não tem um recurso ali de imediato, mas através de uma consulta você já vai saber porque é necessário passar pela consulta. Depois que eu passei, eu fui entender por que os médicos não passam o valor quando a gente... Quanto é que custa isso? Quanto é que custa para botar o silicone? Não tem como. Realmente, cada corpo exige um contorno diferente, exige ali a necessidade de um procedimento específico. Então, só o médico que realmente vai saber dizer. E a partir do momento que ele te passa esse valor, se o problema for o valor, corre atrás, vale a pena, é um sonho que você vai estar realizando, investindo em você mesma. Eu deixei de investir na troca de um carro, mas não me arrependo, porque hoje eu estou realizada fisicamente e continuo a luta para juntar outros recursos para realizar o sonho que era do carro. Então, assim, os momentos, eles precisam ser aproveitados. E eu me deparo muito, doutor, com meninas e mulheres que querem fazer, precisam fazer mesmo, questão de necessidade, mas têm medo. Então, temos que vencer esse medo. O medo não pode ser um impasse para que você realize o seu sonho. E é isso, procure um profissional de qualidade, como eu achei o Dr. Yuri, através de muita pesquisa, muita busca, e só tive a certeza de que ele era o profissional que ia realizar o meu sonho quando eu tive o primeiro contato na consulta, que eu conheci a sua esposa, a doutora Kézia. São pessoas super humanizadas para prestar um atendimento, não é só o profissionalismo, o interesse não está só no financeiro, no valor que eles vão cobrar pelo procedimento, mas assim, é um atendimento diferenciado, humanizado e que com certeza vai fazer da melhor forma para você realizar o seu sonho. E é um processo. Hoje nós vivemos em um mundo imediatista. Geisiane demorou 8 anos para realizar a sua cirurgia. Portanto, pense, reflita. Não tenha pressa em fazer a sua cirurgia plástica, e sim em fazer uma cirurgia plástica com pessoas de confiança e que, é lógico, vai te oferecer a melhor cirurgia, com a melhor segurança e o conforto. E não só no pré, mas sim no
pré, no trans e no pós-operatório. Porque não é simplesmente fazer uma cirurgia plástica, e sim acompanhar esses pacientes para que tenha resultados de excelências e pessoas impactadas e transformadas em todas as áreas da sua vida.